Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As intenções dessa Santa Missa são: pela ressurreição, 7º dia, de Esmauro Ferreira de Rezende e José Nogueira. 30º dia, de Hudson Barbosa, Almas Benditas, Maria Pereira Soares, Beatriz Santos Dornelles, Júlia Alves de Oliveira, Sérgio Borges Furtado. Aniversários, Ação de Graças, Geni Nogueira e Norma Sueli Nogueira Maers. O Reino de Deus é um projeto de vida oferecido para ser vivido na terra e não para depois da morte. Aceitá-lo é assumir e viver a partir da verdade proposta por Jesus Cristo no Evangelho. Viver o compromisso social, especialmente promovendo a justiça e os direitos humanos, numa evangélica opção pelos pobres. Iniciemos com alegria cantando. Como povo redimido, resgatado por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor. Entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor. Novas vestes, novo canto, nossa herança és tu, Senhor. Glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar, neste dia que não terminará. Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim, ao redor do teu altar, para sempre. Ao Rei dos Reis que vem, honra, glória e louvor, nossa vida, nosso amor, para sempre. Glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar, neste dia que não terminará. Glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar, neste dia que não terminará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolho com carinho cada um de vocês, desejando que a verdade que Cristo trouxe de junto do Pai esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. É o último domingo do ano litúrgico. Na próxima semana iniciamos um novo ciclo, abrindo o tempo do Advento, preparação para o Natal e o novo ano litúrgico. Hoje é o dia de recordar e aceitar que o projeto do Reino de Deus assume a verdade ensinada por Jesus Cristo. Diante de nosso Rei, nosso Deus e Senhor, peçamos perdão para celebrar dignamente os santos mistérios.
Senhor, vós que recebestes o poder e a realeza para todos os tempos da história humana, tende piedade de nós. Piedade, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, vós que sois o Alfa e o Ômega de todas as coisas criadas no céu e na terra, tende piedade de nós. Piedade, Cristo, tem piedade de nós. Senhor, vós que viestes ao mundo para dar testemunho da verdade, tende piedade de nós. Piedade, Senhor, tem piedade de nós. Deus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossas mentiras e fingimentos e levai-nos pelo caminho da verdade que conduz à vida eterna. Amém. Glória, oh glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados. Glória, oh glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados por Deus. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nós vos louvamos, vos bendizemos, adoramos, glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória, oh glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados. Glória, oh glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados por Deus, aos homens amados por Deus, aos homens amados por Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações cantarão a paz nesse dia que não terminará.
Leitura da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que ultrapassaram, todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, aleluia, de pé. Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, aleluia.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi nele criado, nele encontramos a redenção. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele é a cabeça, a igreja, seu corpo, o primogênito entre os mortais. Que nele habite a vida mais plena, foi do agrado de nosso Pai. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Quero acreditar que vocês já escutaram isso de outros sacerdotes. Os bons pregadores não fazem desse momento um momento de autoajuda, né? Mas um momento de explicação do Evangelho de verdade. Então vocês já devem ter ouvido que nenhum Evangelho é uma reportagem ou tem uma preocupação com a exatidão histórica do texto sagrado. Essa mentalidade é nova. Ela veio com a invenção da imprensa no século XVI, com Gutenberg. Nos orientais, o que se escreve não é aquilo que conta um fato, mas é aquilo que se vive como experiência pessoal. Daí, por exemplo, a mitologia grega nunca ter uma correspondência com a realidade, mas ser um tema e um escrito que tem o compromisso ético-moral de dizer um ensinamento. Os evangelhos nasceram de uma única fonte chamada fonte que quase equivale ao que é hoje o Evangelho de Marcos.
Essa fonte Q girou em torno do ano 45, aproximadamente 15 anos depois da morte de Cristo, que foi no ano 30, não no ano 33. Da fonte Q, os outros evangelhos, o de Lucas e o de Mateus, são desenvolvimentos dessa mesma e única fonte a partir da experiência de fé das comunidades cristãs. E por fim, o mais sofisticado e mais elaborado evangelho é o Evangelho de João, na redação por volta do ano 90, na Ásia Menor, a partir de João, o evangelista, mas especialmente pela comunidade por ele fundada. Então, o relato do Evangelho de João não tem uma preocupação com a exatidão histórica dos fatos, mas em cada linha existe um construto, existe um texto que quer responder a um símbolo de fé e uma razão para se acreditar. Os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João contam a paixão de Jesus, da traição de Judas, da prisão no Horto das Oliveiras, até o sepultamento no jardim que se encontrava nesse mesmo horto. No trecho que nós acabamos de ouvir, o recorte faz parte de uma das 10 grandes cenas que se pode dividir a paixão de Cristo, do diálogo entre Jesus e Pilatos. E é o texto escolhido para a solenidade de hoje de Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas a gente pode, apesar desta certeza, o texto é construído a partir de uma moldura, e essa moldura não deixa de ser uma realidade que fazia parte do cotidiano dos judeus. Portanto, em algumas pinceladas, em alguns momentos, se pode reconstruir fatos que se parecem muito com a realidade. Um deles, se Jesus foi preso numa noite, provavelmente era o amanhecer, não muito cedo, mas pouco depois do amanhecer, Jesus é levado ao palácio de Pilatos. Pilatos utilizava o palácio de Herodes, porque Pilatos morava em Cesareia de Filipe, cidade construída pelos romanos. E Pilatos, que tinha sido um grande cavaleiro do Império Romano, de vez em quando, nas festas principais dos judeus, subia para a cidade de Jerusalém para observar como autoridade romana se não haveria alguma confusão, justamente porque os judeus tinham pavor dos romanos, não só pela ocupação territorial, política, econômica, pelo jugo de escravidão que os romanos impuseram sobre os judeus, mas principalmente pela questão religiosa, de que os romanos impuseram aos judeus a adoração a um Deus diferente, porque além de adorarem vários deuses, eles acreditavam que o imperador também era um Deus. Na madrugada, certamente, outro grupo importante, o Sinédrio, uma espécie de conselho de ministros dos notáveis judeus, sistematicamente começaram a utilizar-se de mentiras para encontrar um jeito de acusar Jesus e o levar para as mãos poderosas de Pilatos. Pilatos não queria, em primeiro lugar, condenar Jesus. Recebe essa contenda e precisa resolver. E a acusação falsa colocada sobre Jesus, que traria um motivo de condenação para que ele pudesse ser morto, é que ele havia dito que era o rei dos judeus. Portanto, o Sinédrio queria fazer um conluio, um conchavo
com o Império Romano para acusar Jesus de sedição, palavra que significa corrupção ou traição dos poderes e das forças estabelecidas. Então começa Jesus perguntando: tu és o rei dos judeus? E Jesus, sabendo que Pilatos estava simplesmente cumprindo ordens, devolve para ele o espelho da sua própria mentira, perguntando para ele assim: você está dizendo isso por você mesmo ou foram outros que colocaram essa ideia na sua cabeça? Querendo dizer para Pilatos: a sua autoridade é uma autoridade moral? Você tem opinião? Ou você, para sustentar o seu poder, você procura sempre fazer um equilíbrio entre grupos conchavos e sistemas para manter o lugar que você quer manter como prefeito indicado pelo imperador romano? E aí Pilatos se desarma. Por acaso eu sou judeu? Foi o teu povo e os sumos sacerdotes que te entregaram a mim. O que você fez? Então toda essa narrativa não tem a intenção de contar uma narrativa exata sobre o diálogo entre Jesus e Pilatos, que pode até mesmo não ter acontecido, mas diz de todo o ensinamento que nós vamos aprender do significado da paixão e da morte de Cristo e do significado das pessoas e grupos envolvidas neste injusto processo. E aí a resposta de Jesus é então o centro da liturgia que celebramos hoje, a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Querendo dizer, preste atenção em tudo o que eu fiz antes de chegar até aqui. O meu reino não é deste mundo porque não utiliza o que vocês romanos e o que vocês judeus fazem para continuar mantendo o poder: a mentira e a violência. A mentira porque o grupo do Sinédrio precisou utilizar-se de mentiras e da traição por 30 moedas de Judas Iscariotes para entregar Jesus. E a violência, que é o modus operandi, ou seja, o modo de ser de todo o Império Romano, da Península Ibérica até a Grécia, dominou, conquistou e fez o seu poder pela morte através da espada, da conquista de territórios, do roubo de terras, do roubo das mulheres e do assassinato de pessoas inocentes. É desse modo que opera os reinos desta terra. E Jesus está dizendo: o meu reino não opera desse jeito. O que não significa que eu e você, que somos seguidores dele, tenhamos que esperar um outro mundo, mesmo que Jesus diga: o meu reino não é deste mundo, para que o reino de Deus aconteça. Ele quer dizer, a palavra mundo no Evangelho de João não tem o significado do planeta Terra ou do mundo habitado. No Evangelho de João, a palavra mundo significa tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Então, o meu reino não pertence a estes métodos que vocês utilizam para se sustentar no poder. Senão os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse preso. Por isso Jesus é rei. É rei porque se entrega livremente e faz da sua paixão, a partir de uma condenação injusta, a real e verdadeira libertação de todo o gênero humano. Para dizer, preste atenção, o meu reino já está acontecendo. Cegos recuperam a vista, surdos ouvem, mudos falam,
o pão é multiplicado, doentes e paralíticos me seguem, todos que vocês descartam como participantes do poder de vocês, fazem parte do meu reino. Todo mundo que o Império Romano matou, porque desobedeceu à idolatria do imperador, está comigo. Idolatria que teima de tempos em tempos em acontecer. Que tristeza, né? Na frente da Bolsa de Valores, agora no Brasil, colocaram o mesmo touro de ouro, que é a mesma idolatria do bezerro de ouro do Antigo Testamento, porque o novo Deus do século 20 e 21 é o dinheiro. Então Jesus está dizendo, o meu reino não é deste mundo, ele não faz acontecer na história através da idolatria de outras forças que são maiores do que a força de Deus. O meu reino é deste mundo, nunca e jamais será desse jeito. E aí ele termina, Pilatos ainda sem entender, não tinha entendido nada, continua perguntando, então tu és rei? E aí Jesus arremata, e nós entramos no ponto central do Evangelho de João, na narrativa da paixão, que é a cena seguinte ao versículo 37, que é quando ele diz, eu nasci, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Mas ficou de fora a grande pergunta de Pilatos, que é a grande pergunta existencial do Evangelho de João e a maior pergunta filosófica de todos os tempos. O que é a verdade? E aí a verdade vai ser dita não em palavras, mas quando vocês chegarem em casa, continuem lendo versículos 39, 40, 41, 42 e seguintes. A verdade é, logo depois que Pilatos lava as mãos, continua exercendo o mesmo sistema podre e injusto de poder, que é omitir-se, lavar as mãos. Os soldados de Pilatos arrumam uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça de Jesus, colocam ele já, provavelmente, já estava nu desde a madrugada, colocam uma capa vermelha sobre ele e fazem dele um escárnio, gritando e chamando ele de rei dos judeus. E aí se encontra, portanto, a verdade escancarada para a história da humanidade. A verdade em Jesus equivale não à coincidência entre fato e realidade. Essa verdade pertence à filosofia grega, chama-se aletheia em grego. A verdade, como é a da geometria, da matemática ou da física, não é a verdade que Jesus veio dizer. A verdade que ele proclama significa a vida. A verdade que ele proclama é, a minha carne pode ser rasgada, se eu for rasgado na minha carne eu vou sangrar, se eu for machucado eu vou quebrar meus dentes e meus ossos, e a minha verdade significa, eu vim para que tudo isso que acontece com o corpo humano não aconteça jamais na história da humanidade. Eu vim para dizer que a grande verdade sobre o ser humano e o grande significado do que significa ser rei é: nenhuma pessoa jamais poderá sofrer violência e perder a sua dignidade de ser humano, porque eu, filho de Deus, estou entregando-me livremente para ser moído em favor de toda a humanidade. E se escancara, portanto, o significado maior do reinado de Jesus.
Ele entrega seu corpo livremente para o perdão de nossos pecados, abrindo para nós, inaugurando para nós, o que eu, 2000 anos depois, e você e todos nós, se quisermos ser súditos do Rei, devemos fazer. Não admitir que nenhuma indignidade ao ser humano continue sendo proclamada. Então aqui se termina, e eu acho que eu e vocês compreendemos o que significa Jesus, Rei do Universo. Não significa um poder político e muito menos ideológico. E significa justamente o contrário, que todo tipo de poder humano jamais vai espelhar certamente o significado do poder da cruz redentora de Jesus. E dizer que todo tipo de atentado contra a dignidade humana atenta-se contra o próprio Deus. E como é difícil, mas como é difícil celebrar essa festa de hoje, em tempos em que nunca se escutou tanta gente apanhar pela cor da pele, pela orientação sexual ou pela condição social que se vive. E nunca se viu tanta gente morrer por falta do mínimo de condições dignas de sobrevivência numa época em que nunca o mundo foi tão rico e tão cheio de capacidade para se curar doenças, para se alimentar todo mundo e para se desenvolver aquilo que na interioridade é a real capacidade de todo ser humano, a nossa interioridade e a nossa espiritualidade. Então esse é o significado da festa de Cristo Rei, que foi instituída em 1925 pelo Papa Pio XII contra os modernistas da época. Não é à toa que em 1921 se celebrou a Semana de Arte Moderna no Brasil. Era uma época em que se queria contrapor a doutrina cristã aos ventos modernistas. Mas o verdadeiro significado recuperado pelo Vaticano II é esse. O reinado de Jesus Cristo é a afirmação absoluta da dignidade do corpo humano e de todo ser humano. Amém. Fiquemos de pé. Nós já sabemos que nas festas importantes ao longo do ano, em nossa paróquia, nós rezamos o símbolo niceno-constantinopolitano da profissão de fé. Rezemos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Conscientes que o Evangelho é o melhor projeto existencial para a nossa vida pessoal e para a vida da comunidade, elevemos nossas preces para que o reino aconteça entre nós e em todo o mundo, rezando: venha vosso reino, Senhor. Nós vos bendizemos, Deus eterno, pelas graças que recebemos no decorrer deste ano litúrgico que termina, e vos pedimos que o vosso reino seja realidade entre nós. Por isso, pedimos: venha vosso reino, Senhor. Vós, que sois a fonte de toda verdade, abri nossos ouvidos para ouvir a voz de Jesus Cristo e viver sempre iluminados com a luz da verdade que se encontra no Evangelho. Por isso, pedimos: venha vosso reino, Senhor. Olhai nosso mundo envolvido em guerras, pandemia e morte, em mentiras e agressões, e tende piedade de nós, ajudando-nos a construir o vosso reino, que também é nosso. Por isso, pedimos: venha vosso reino, Senhor. Deus Trindade, que vos manifestais a nós como comunhão que se mantém no amor, tirai toda forma de individualismo e fortalecei a graça da solidariedade entre todos os povos. Por isso pedimos: venha vosso reino, Senhor. Senhor, por todos os cristãos, leigos e leigas, que conscientes da sua responsabilidade enquanto igreja, perseverem no caminho da justiça e da paz. Rezemos. Venha vosso reino, Senhor. Nós vamos, em outras ocasiões, falar e explicar com mais detalhes, mas escolhemos hoje a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, para que a gente inicie o caminho de oração proposto pelo Papa Francisco para o grande sínodo sobre a sinodalidade que vai acontecer no ano de 2023 ainda, mas que já começou o seu processo. Na verdade, em outubro de 2023 é apenas a sessão de encerramento entre ele e os bispos. Mas o mundo inteiro, todas as comunidades serão consultadas e poderão participar deste momento de reflexão sobre o sentido de ser igreja e como a gente caminha. Então vocês vão ouvir ainda durante muito tempo, nesse ano que termina, no ano que vem, o significado disso, e serão abertos lugares e ocasiões para que todos possam participar em meios comunitários e digitais. Mas tudo começa na igreja pela reza, pela oração. Então hoje nós vamos começar a rezar por uma igreja sinodal, onde a comunhão, a participação e a missão sejam um sopro do Espírito. Essa é a imagem gráfica do mundo, igual para o mundo inteiro, do sínodo que acontece então deste ano até 2023, convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, numa missa que aconteceu no mês de outubro, na Basílica de São Pedro. Então, de hoje em diante, toda a nossa liturgia das missas dominicais vai encerrar o momento da oração da Assembleia com esta oração do Sínodo, juntos. Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome.
Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vô-lo pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. E mais uma vez eu quero agradecer hoje, refletindo a dimensão do lugar do encontro como a comunidade, para agradecer e pedir mais uma vez a colaboração para que todos continuem, ou os que não são, sejam fiéis e colaboradores do dízimo em nossa paróquia, a fim de que a nossa proposta de comunhão continue crescendo sempre. Vale aqui um recado muito simples. Os folhetos que a equipe do dízimo preparou para conscientização são diferentes um domingo para o outro. Então tem gente que diz, eu já recebi, mas na verdade a frase, a reflexão é diferente, apesar da diagramação ser igual, cada um dos domingos. Hoje é a dimensão da partilha, do encontro que a gente está refletindo. Muito obrigado e cantando façamos nossas ofertas. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou, para que todos tivessem vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja.
igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar os frutos de nossa caminhada nesse ano litúrgico de 2021, possamos oferecer um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana Nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Valmor e seus auxiliares, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Esmauro Ferreira de Rezende, José Nogueira, sétimos dias, e de todos os outros que partiram desta vida marcados com o sinal da fé.
A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Como súditos do Rei e do verdadeiro Rei, peçamos que mais uma vez, ao rezar o Pai Nosso, estejamos do lado certo, o lado da verdade, mas não a verdade do gogó. Essa é fácil, mas a verdade que proclama a defesa da vida humana. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós nos acostumamos já, durante todo o tempo da pandemia, como orientação, que a gente não faça o abraço da paz. Hoje, festa de Cristo Rei, vamos nos solidarizar, tantos irmãos e irmãs que durante esse tempo todo perderam a vida, e pedir também que esse abraço de shalom, de paz, que inclui também perdão e compreensão, seja pela ignorância, como disse a oração do Papa, seja por simpatias parciais, como também disse o Papa, que a gente perdoe tudo isso, ignorâncias, simpatias e antipatias, e faça um momento de silêncio hoje, pelas vítimas que se foram, pelas famílias que se deixaram e por toda a nossa situação, para que a gente encontre o caminho da reconciliação, da misericórdia e do perdão. Cantemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende Põe mais perto de piedade, você. piedade.
piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes aqueles que são da verdade, pois ouvem a voz do Senhor e alegremente participam de sua mesa sagrada. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu. Insensato, que valem tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouros tu tens pra levar além. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convides amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será. Oh Deus, sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino quem vai compreender, não se perde na pressa que tem, sacerdote e levita que vão se cuidar. Mas se mostra em quem não se contém, se aproxima e procura o melhor, para o irmão agredido que viu ao chão. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz.
Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que nos gloriando de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem assentar-se, por favor, recordando que, como já foi falado no domingo anterior, a gente vai, e aqui na Basílica, aos que estiveram conosco todo o tempo, né? Vocês viram que a gente foi fazendo tudo com muito jeitinho, né? Quando a gente pôde abrir com tantas pessoas só, a gente seguiu a norma, depois pode aumentar um pouquinho, depois aumentar um pouquinho, até chegar onde a gente está hoje. E também, então, como pastoral da acolhida, liturgia, ministro da Eucaristia, nós vamos também retomar alguns modos de celebrar a partir do próximo final de semana, que é a entrega das ofertas, como a gente fazia antes da pandemia, através da procissão, trazendo aqui, inclusive também nas missas especiais, pão, vinho, cálice, algum objeto simbólico daquele dia, daquele gesto litúrgico, como pode sugerir o sal. E também vamos fazer de novo a fila da comunhão, porém ainda com máscara e com a higienização nos lugares que vocês vão perceber. Então, a partir de domingo que vem é só prestar atenção, que a gente vai se colocar direitinho, com bastante calma. Nós temos alguns convites, temos um bazar aqui da Dona Alda, aqui do lado, ó, sugestão de presentes e de lembrancinhas já para o final do ano. Eu dei uma olhadinha ontem, anteontem, tem muita coisa bonita. E lá atrás, conforme a gente já conversou na semana passada, que nesse final de semana nós estaríamos fazendo a prestação de contas e fazendo aí para quem quiser conversar e saber como funciona o nosso serviço social aqui na Basílica do Santo Curadás. O projeto Pão Nosso todo mundo já conhece, mas o projeto arquidiocesano do NAASP, muitos já colaboram, estão colaborando, continuamos agradecendo e pedindo, como todo domingo, as doações, mas ali atrás se encontra parte da equipe que pode ajudar você a se esclarecer e também colaborar para a campanha do Natal. E a farmácia Santa Rita também continua pedindo a doação de medicamentos para aqueles que mais precisam. Agradece também aos que já colaboraram também. E lá atrás tem mais uma vez bolo e pão de mel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso e bom, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e de paz ao Senhor que vos acompanha. Graças a Deus. Tchau, bom domingo, boa semana a todos. Saúde e paz. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito.
vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Aonde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito.